Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha inundar o seu coração. Que a graça venha trabalhar, aperfeiçoar, levar você à frutificação que glorifica a Deus. Vamos meditar no tema sobre saindo do pecado, escapando das suas consequências. Josué capítulo 7, versículo 11, diz assim: Israel pecou, transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não podereis suster-vos. Não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Israel tinha tido uma grande batalha e uma grande vitória em Jericó. Por isso agora, na batalha de Ai, eles acharam que o favor de Deus estava certo e garantido. Mas não temeram ao Senhor. Sabe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Respeitar a sua santidade. Amados, se nós formos no território onde Deus disse não vá, iremos por conta própria e risco. Deus não irá onde ele disse que é pecado. Deus não participará do pecado e Deus estará esperando até o seu arrependimento e confissão de pecados, para que ele possa novamente te tirar daquela situação. Quando nós pecamos, a palavra de Deus diz, amados, a palavra de Deus diz, em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Se eu entrar aonde Deus não entra, eu entro sozinho. E aí o inimigo entra e coloca o efeito daquilo. Porque o salário do pecado é a morte. Tudo começa a morrer. As áreas que o Senhor estava vivificando começam a morrer, até que eu me arrependa e confesse. É claro que o Espírito Santo está trabalhando para nos levar ao arrependimento e nos mostra nas Escrituras o que é pecado. No entanto, ele não nos forçará. Existe o livre-arbítrio. Por isso o temor do Senhor é muito importante. Quando nós entramos no território do inimigo, quando nós damos lado ao inimigo, até que nos arrependamos, muitas vezes sofremos os efeitos daquilo que não nos agradamos. É como o peixe que morde a isca, ele só quer a isca, mas por trás da isca está o anzol, e o anzol vai feri-lo e machucá-lo. Ele não quer o anzol, ele quer a isca, mas junto com a isca vem o anzol. Assim, muitas vezes as pessoas, elas estão enganadas pelo pecado. Assim como a Eva, ela pensou que o prazer do pecado não teria as consequências do pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos escapar do engano do pecado, porque o pecado ele engana. Ele faz a pessoa pensar que é vantagem aquilo que é perda. Vemos que Acã pensou que era vantagem tentar enganar a Deus, mas o inimigo entrou e eles perderam uma guerra e muitas pessoas morreram. O que vemos sem dúvida é que o pecado engana, tanto que Adão tinha comunhão com o Senhor, agora ele tem medo do Senhor e é expulso do paraíso. As consequências do pecado ninguém quer, mas todos, na sua carne e condição humana, pensam, pelo engano do pecado, que o pecado não terá consequência, porque não se pune muitas vezes imediatamente. E aí o que acontece? O temor do Senhor nos fará escapar. Queridos, se você sair da onde você entrou voluntariamente, pelo sangue de Jesus, o Senhor te tirará das consequências pelo Espírito Santo. Quantas vezes a pessoa está sofrendo consequência do pecado e ela fica pedindo oração, intercessão, fica fazendo sacrifício para tentar eliminar os efeitos do pecado, mas ela mesma não está ligando uma coisa com a outra. É o que diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, lembra-te de onde caíste. Às vezes a pessoa está caída espiritualmente, Deus não fala com o homem caído até que ele se arrependa, não é?
e ele está caído, e ele não liga o fato do que ele fez com o que está acontecendo. O que ele falou, o está acontecendo. Ele pecou, não se arrependeu, não confessou, não cobriu com o sangue, está sofrendo aqui e quer eliminar os efeitos. Mas quando nós saímos da onde nós entramos sozinhos por conta e risco, que Deus não entra conosco, onde ele disse que não entra, ele não entra mesmo. Você entra sozinho. E ali você vai sofrer o quê? As consequências, até que você saia dali pelo sangue de Jesus, pelo arrependimento. Aí Deus vai tirar o quê? Os efeitos. Muitas pessoas querem uma vida abençoada, mas elas não estão andando com o Senhor em temor humilde. Então, a Bíblia diz em João 12, 26, se alguém me serve, veja que versículo maravilhoso, João 12, 26, se alguém me serve, siga-me. Aonde o Senhor põe o pé, você põe o pé. Certo? O temor do Senhor é qual o próximo passo, Senhor? Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Deus honra aquele que anda no caminho do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, a palavra, a oração, o arrependimento, a fé, a adoração, a misericórdia, as boas obras. Então esse é o caminho do Senhor, pela graça. Quando estamos no caminho do Senhor, nós colhemos o fruto deste caminho. Mas às vezes a pessoa está fora do caminho, ela saiu do caminho, está colhendo as consequências deste afastamento e quer o quê? Quer um paraíso fora do Éden, longe de Deus. Aonde Deus não entra, diga: Senhor, ajude eu não entrar. E se eu entrar por descuido, por soberba, me leva ao arrependimento, me ajuda a eu voltar rapidamente, me recompor, não dar lugar ao inimigo, porque cada segundo que a pessoa está teimando no pecado, como nós lemos ali, ela está sofrendo, até que ela se levante, até que ela se arrependa, confesse e decida abandonar aquilo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não abandonam o pecado de estimação, o demônio de estimação? E aí elas estão sofrendo as consequências daquilo e querem: Deus me abençoa, pastor, põe a mão na minha cabeça, Senhor, me ajuda. Então, enquanto eu não sair da onde eu entrei por conta própria, por vontade própria, enquanto eu não sair daquele lugar, não adianta eu querer que Deus faça um paraíso naquele lugar, porque Deus não vai fazer. Enquanto o filho pródigo não se arrependeu e não voltou à casa do pai, Deus não enviou dinheiro lá, ele ficou comendo com os porcos, passando necessidade, não tinha nada. Ele colheu os efeitos do afastamento. Então não tem como se afastar do plano de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, e mesmo assim ter paz. O ímpio não tem paz, queridos. Então a paz é o árbitro no nosso coração. Colossenses 3,15. Você pode estar passando por batalha espiritual, batalha na saúde, batalha na família, tudo que for batalha, mas se você tem paz, não é pecado, não é brecha. Se você tem paz, se você realmente percebe a presença do Senhor, se você está na fé, então não é pecado não. Não é pecado, é apenas um gigante para ser derrubado. Mas, meu amado, se você está passando luta, está desanimado, está tendo depressão, não consegue mais crer, não tem força mais para se consagrar, está se afastando cada vez mais de Deus e da igreja, pode ter certeza que é pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus e do povo de Deus. Muitas vezes a pessoa sai da igreja e diz: eu sei por causa daquele irmão, por causa daquela irmã, e dá mil e uma desculpa. Mas sabe o que tirou ele da presença do Senhor? O amor ao pecado. Porque o Senhor nos mantém na presença do nosso irmão. Nossos irmãos não são perfeitos. Dentro da arca não era perfeito, mas lá fora era morte. Então dentro da igreja tem os irmãos, tem perfeição, mas nós estamos ali para ajudar, para orar um pelo outro. Não para concordar com o pecado um do outro, mas para ajudar um ao outro. Deus nos colocou juntos para nos ajudarmos. Por isso, em 1 João 9, se confessarmos, ele purifica. Enquanto a pessoa está imunda, os espíritos imundos estão agindo. Mas quando ela se purifica, aí Deus começa a devolver a ela o quê? Sabedoria e fé. Porque existe o engano do pecado. Enquanto a pessoa está no pecado, ela está sob a influência do medo, da dúvida, da incredulidade, da preocupação, da depressão. Você entende? São os efeitos, a frequência das trevas. Enquanto a pessoa não reconhece o pecado, ela está sendo administrada pelo mal, pelo maligno. Mas quando ela confessa e diz: eu quero abandonar isso, Senhor, naquele momento, mesmo que ela ainda está falha, fraca, mas no momento que ela diz: Senhor, me perdoa, me leva ao arrependimento, eu decido sair disso,
1 Coríntios 11:31 diz que quando eu confesso o pecado como pecado, Deus não julga mais aquilo. Deus se torna meu advogado e começa a trabalhar para me ajudar a sair aos poucos. E eu vou saindo, mas nesse tempo que eu estou saindo, Deus já me perdoou e o diabo já não está mais agindo. Então, queridos, no Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus. Salmo 139, versículo 23 e 24. Não adianta ficar tentando procurar pecado. A gente não vai conseguir achar com a nossa mente. Mas se nós estamos em paz e orarmos e pedirmos a Deus que nos sonde, Ele vai sondar. E Tiago 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe será dada. Olha, amados, a pessoa está sofrendo, mas ela não busca a direção de Deus. Ela quer teimar naquilo. Ela quer ficar naquela frequência de trevas e quer o paraíso. Né? Então o que acontece é que aquele que é humilde, ele escapa, porque ele teme o Senhor, ele consulta o Senhor, até para o Senhor poder falar e dizer: ó, é essa área aqui, ó. Né? Geralmente uma pessoa que está em comunhão com Deus, com o povo de Deus, com a palavra de Deus, assim que ele peca, ele fala alguma coisa, ou ele pensa alguma coisa, já na hora o Espírito mostra, porque ele tem essa sensibilidade. Quando a pessoa perde a sensibilidade é porque já teimou muito, sabe, já amornou para perder essa sensibilidade. Porque uma pessoa que está frequentemente diante da palavra de Deus, a palavra de Deus revela, é luz que revela todas as coisas. Então quando a pessoa ela está, além de no pecado, confundida e não consegue ver o seu pecado, é porque ela está muito longe, ela precisa se arrepender. Em 1 Coríntios capítulo 6 diz assim: não erreis. Olha o erro, aqui está o erro, nem os devassos. Quantas pessoas, amados, que estão em devassidão, vivendo de pornografia na internet, vivendo de sexo fora do casamento, nem os idólatras. Quantas pessoas, amados, que têm os ídolos de estimação? Não, é minha fé, é minha tradição. Você está vendo? Teima. Nem os adúlteros. Aqui está escrito: o sexo fora do casamento é deixar a sua esposa, o seu esposo, e sabe, e aí com múltiplos casais aí, ó, adúlteros. Nem os efeminados. Aqui está dizendo, Deus criou Adão e Eva. Então Deus não vai, Ele não entra nesse território. Você vai por conta e risco. Deus chama isso de pecado. Efeminado, o homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, isso aí. Deus não vai junto. Deus não participa. E Deus não livra enquanto a pessoa não chama isso de pecado. Nem os sodomitas. Qual a diferença do efeminado e o sodomita? O efeminado é o homem que quer parecer mulher, ou a mulher que quer parecer homem. Ele é o passivo. E o sodomita é aquele que tem prazer pelo mesmo sexo. Ele vai lá fazer sexo com essa pessoa. É o ativo, né? O homem que faz sexo com o homem. A mulher que faz sexo como se fosse um homem numa mulher. Agora, se a pessoa tem desejos homossexuais, ela é tentada nessa área, a mulher, o homem, existe uma batalha na mente e ela confessa isto e ela luta contra isso, o Senhor a perdoa. Essa é uma tentação que muitas pessoas hoje, estava conversando com o irmão, está aumentando muito no Brasil e no mundo, o homem sendo mulher e a mulher sendo homem. Mas Deus, Ele tem misericórdia e quer devolver a verdadeira natureza, porque Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Ali diz: nem os ladrões, irmãos. Mas não furte, nem que for um clipe, nem que for uma agulha. Nós vemos que Acã furtou e por isso Israel perdeu a batalha. Os avarentos, quantas pessoas que amam mais do que eles têm, bens materiais do que pessoas, do que almas. Avareza. Nem os bêbados, quantas pessoas que estão destruindo o templo do Senhor, se embriagando em festas, orgias, bares, boates. Os maldizentes, aqueles que não amam ninguém, não intercedem, não perdoam, vivem falando mal, fofocando. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então esse é o território que Deus não entra. É aí que a pessoa pensa que vai se dar bem. Então ela entrou no território do inimigo. Agora ela precisa sair voluntariamente com a ajuda da graça, pelo sangue de Jesus. Aí Deus livra ela dos efeitos. Aí Deus livra ela do salário, não é? Então é impossível, irmão, nós irmos contra a palavra de Deus e não colher o salário. Em Efésios 4 diz assim, Efésios 4, versículo 5. Por isso deixar a mentira. Então, Deus não mente, não entra na mentira com você. Você está por sua conta e risco. Você mentiu, você sabe que o pai da mentira é o diabo, né? Falar é verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai, você não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então não deixe o dia passar com você ainda com raiva daquela pessoa. Não deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, tá vendo? Furto. Não furte mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então cuidado com o que você fala, porque aí você dá lugar a demônios. O peixe morre pela boca. Mas só que for boa para promover edificação, para dar graça, transmitir graça aos que o ouvem. Então uma boca ungida que transmite graça, cura enfermos, e consola os tristes. Então Deus está nisso, irmãos. Ele deu claramente a comissão: ide, santificar a sua vida, seja do Espírito Santo, cure enfermos, console os tristes, expulse demônios, edifica a igreja com a palavra de Deus, maneja bem a palavra de Deus, tem uma vida de comunhão com Deus, com os irmãos, com a palavra de Deus. Essa é a vida abundante. Mas a pessoa não quer. Ela quer viver uma outra vida. E Deus não está fora do seu padrão. Se a pessoa entra num território fora dos termos de Deus, ela vai sozinha. E aí, enquanto ela não sair daquele território, ela vai estar colhendo os efeitos do engano e das trevas. Que nós possamos, nesse dia, temer ao Senhor. Quantas pessoas, amadas, que estão competindo umas com as outras? Deus não está na competição. É por conta e risco. E vai sofrer na mão do inimigo, que Deus já avisou. Ele mostrou nas obras da carne lá em Gálatas que ele não está naquilo ali. Ele disse lá em Gálatas 5, ó, se você fizer isso, eu não estou com você. Você está na mão do inimigo até que você se arrependa, até que você chame isso de pecado. E o grande problema do pecado é que às vezes ele se aparenta inocente. A pessoa está no pecado, mas não reconhece pecado. Às vezes não dá nada, o que tem? Nada a ver. Ah, Deus é amor. Deus é amor, verdade, mas o diabo é ódio. Deus é amor, você está na mão de Deus, o amor de Deus está te abençoando. Mas o diabo é ódio, você entra no território do diabo, você está sob a administração do diabo até que você se arrependa. Muitas pessoas estão perecendo, entende? Em Romanos 11:22 diz que você está em pé pela fé, a bondade de Deus está com você. Mas se você cair e não se arrepender, você vai para a ira, você vai para o sofrimento. Quantas pessoas, amados, que estão pensando que podem brincar com o pecado, teimar no pecado, esconder o pecado. Ah, misericórdia, Deus. Deus traz misericórdia do que se arrepende. A misericórdia, Deus é amor. Deus é amor. Mas brinca com o pecado para ver se ele não mata. Não é verdade, amados? Então muitas pessoas se folgam. Hoje nós vemos um destemor. As pessoas frequentam a igreja, mas não dão o coração para o Senhor. Vivem uma vida dissoluta, longe de Deus. Os seus gostos são gostos mundanos. Suas palavras são palavras descuidadas. As suas atitudes e escolhas são escolhas mundanas. Dão mole para o inimigo. A Bíblia diz em Tiago 4,4 e também lá em 1 João 2,15 que aquele que der lugar ao mundanismo na sua vida, o amor do Pai não será revelado a ele até que ele se arrependa. A pessoa vai para a igreja e não percebe o amor de Deus, vai ler a Bíblia e não percebe o amor de Deus, vai orar e não percebe o amor de Deus, até que chame pecado de pecado. E aí pensa que o problema está na igreja, está no pastor, o problema está na Bíblia, o problema está em Deus. A pessoa está enganada pelo engano do pecado. Israel pecou aqui, nós vemos Josué 7. E Deus diz: levanta, santifica o povo, porque vocês não prevalecerão até que esse anátema seja tirado do meio de vocês. Está lá no versículo 13 de Josué 7. Queridos, que eu e você possamos neste dia dizer: Deus, não deixa eu perecer por falta de entendimento. Eu quero ter um temor humilde, com temor e tremor diante de ti, porque o Senhor é santo. O teu fogo queima tudo que não presta. E se eu tiver misturado o que não presta, eu vou sofrer também. Porque o inferno não foi feito para os homens, foi feito para os demônios caídos, para os anjos caídos. Foi feito para os demônios. Mas se a pessoa se mistura com o pecado e não se arrependa, vai junto. Então que eu e você possamos dizer: Deus, eu escolho o Senhor, me ajuda a escolher o Senhor. Em cada palavra escolher o Senhor. Em cada atitude, em cada ida e vinda da minha vida. Guarda os meus pés. Não deixe eu perecer por falta de entendimento. Não deixe eu escolher as trevas e permanecer enganado, esperando a bênção, fazendo campanhas, esperando o milagre, pensando que eu sou do Senhor. E naquele dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Já pensou, amados? Viver uma vida inteira enganada? Não, diga: eu não quero perecer por falta de entendimento. Se nós sairmos voluntariamente do pecado, Deus nos ajudará a escapar das consequências. Aí a pessoa está sofrendo, começa a ser honrada. Desde que Jonas se arrependeu, começou a ser honrado. Você pode ler no livro de Jonas que enquanto ele desobedeceu, de 7 vezes a palavra caiu, desceu, para baixo, e caiu debaixo do navio, e foi para baixo do mar, e foi por baixo do...